Boa noite, pessoal. Primeiro de tudo, peço desculpas pelo pequeno atraso. A gente tinha combinado de começar agora às 7. A gente fez alguns ajustes pontuais aqui, perdão pela demora. Muito feliz por estar aqui com vocês hoje, projeto novo da XP. Então espero que todo mundo goste, a gente consiga bater um papo, até para a gente se conhecer. A gente vem usando os meios de comunicação tradicionais, né, telefone, e-mail. E durante esse processo de transformação que a XP vem adotando no mercado financeiro também, a ideia é que a gente se sinta cada vez mais próximo, até para vocês me conhecerem também. Muitas pessoas, muitos clientes não são daqui de São Paulo, então é sempre muito bom a gente ter essa interatividade aqui, também na medida do possível por YouTube, né? Então, a ideia hoje é a gente bater um papo bem descontraído, falar um pouco do que aconteceu ao longo de todo o ano de 2018. Foram vários acontecimentos, né, tanto do ponto de vista político quanto econômico, do ponto de vista local quanto do ponto de vista internacional. Então espero que eu consiga ajudar vocês com suas dúvidas, qualquer tipo de questionamento de carteira, aonde aplicar, o que esperar de 2019. A gente tem hoje um ambiente muito favorável, principalmente para o Brasil, a gente vai entrar nesses detalhes, mas fiquem à vontade para mandar o que vocês tiverem de dúvida. O ambiente aqui é para justamente a gente conseguir interagir e vocês irem participando e eu conhecer melhor um pouco de cada um de vocês. Então, muito legal, eu vejo aqui alguns clientes que a gente sempre se fala por telefone, Jair, Domingos, Derli, um abraço para vocês. Vamos falando, vão perguntando. E a ideia é que a gente faça essas lives com mais frequência, até para que a gente consiga esclarecer qualquer tipo de questionamento que seja um pouco mais detalhista, que envolve um pouco mais de informação e que muitas vezes a gente não consegue falar por e-mail, tá bom? Então, vejo aqui várias pessoas online. Priscila, boa noite para você. Leonardo, Fernando Lima, boa noite. O próprio José, Paulo, boa noite a todo mundo. O que a gente teve aí, basicamente, ao decorrer de 2018? Né? A gente começou um ano muito otimista, principalmente para a parte de Brasil e também do ponto de vista de crescimento global. Né? A gente começou um ano com uma expectativa de crescimento na casa de 3% de PIB, uma inflação extremamente controlada. Claro que a gente tinha ali o desafio da parte de eleições presidenciáveis, mas o cenário externo também estava ajudando demais. Então a gente tinha Estados Unidos com um crescimento robusto, S&P 500 batendo recordes atrás de recordes, a gente tinha um crescimento alinhado também com o ponto de vista de China, de Ásia como um todo e até mesmo a própria Europa. Ao longo dos meses, né, logo depois ali da prisão do ex-presidente Lula, a gente teve os mercados reagindo de forma muito positiva, né, principalmente para a parte de bolsa, estabilização de juros, né, juros futuros caindo bastante justamente porque o risco do país diminuiu muito. No entanto, a partir de fevereiro a gente começou a já observar algumas volatilidades de mercado, né? Então principalmente a S&P 500 teve uma queda um pouco mais forte, justamente por o mercado acreditar que a gente teria uma elevação um pouco maior de juros nos Estados Unidos principalmente, e a partir dali isso poderia contagiar o mercado global como um todo. Né? Falando um pouco de Brasil especificamente, a gente teve ali, logo na sequência, né, todos os multimercados, como eu comentei anteriormente, muito posicionados na parte de bolsa, na parte de juros, na parte de fortalecimento de real contra dólar, e inesperadamente a gente teve a greve dos caminhoneiros. Né? Então, os multimercados, grande parte dos multimercados, né, tem um índice, inclusive, que reúne ali a performance dos multimercados de forma geral no mês. Foi o pior mês da história dos multimercados, foi pior inclusive do que o Joesley Day ano passado, foi pior do que a crise de 2008 nos Estados Unidos. Então acredito que vocês tenham sentido isso, a gente comentou bastante ao longo dos últimos meses, né, ao longo de 2018, essa queda forte que os multimercados tiveram e como foi um pouco mais difícil eles recuperarem a performance, justamente porque a partir dali a gente começou a entrar numa incerteza política muito forte. Né? Então a gente teve basicamente a reunião de todos os medos em um único evento, a inflação subiu muito também em função da alta dos combustíveis, você tem ali você tinha na época uma indefinição muito grande de quem seria o candidato de direita, né? Um candidato mais pró-reforma, mais liberal, e a partir daí essa indecisão tomou conta do mercado como um todo. A gente viu a partir dali o multimercado se posicionando de forma mais líquida, né? Não se conseguia ter um cenário muito previsível do que poderia acontecer para 2019, antes das eleições, até porque a gente tinha um cenário totalmente binário. Né? A gente poderia ter um Fernando Haddad, que historicamente o partido dele, de certa forma, sempre foi um pouco mais anti-reforma, mais
de certa forma, menos liberal também, versus um candidato que a gente acreditava que seria o Geraldo Alckmin, ganhando apoio justamente pelo tempo de TV que ele tinha, né? Ele tinha bastante tempo de TV, mas ele não conseguiu aí avançar nas pesquisas. O Jair Bolsonaro, a gente percebeu que aí depois, principalmente do ocorrido com a facada, né, em Juiz de Fora, foi se fortalecendo nas pesquisas e acabou sendo vitorioso. Então, acho que só para concluir, pessoal, falando um pouquinho do que aconteceu aí nos últimos 2 meses, a gente teve aí a concretização do Jair Bolsonaro vencendo as eleições, a partir daí a formação de uma equipe econômica muito forte, né, comandada ali pelo Paulo Guedes, estabelecendo alguns presidentes de empresas estatais que o mercado recebeu muito bem. Então, logo depois do primeiro turno, o mercado precificou muito essa alta de bolsa que a gente teve, né, no mês de outubro, uma queda mais forte de dólar. Então, basicamente, esse foi o mês de outubro. O que a gente teve em novembro? Né? Fala, Matheus, a gente tem um candidato liberal, reformista, ele montou uma equipe econômica super forte. Por que as carteiras não foram bem em novembro? Basicamente porque o cenário externo piorou demais. Né? Então a gente teve uma aceleração um pouco maior do ponto de vista de guerra comercial entre Estados Unidos e China. Né? O presidente Trump ali impondo algumas tarifas de importação de produtos chineses. Isso vinha da parte da China como retaliação. Então isso afeta de certa forma o crescimento global como um todo por envolver duas economias gigantescas. A partir daí, logo depois da terceira semana aproximadamente, a gente teve em Buenos Aires a reunião do G20, né, a cúpula do G20, que reúne as 20 principais economias do mundo, e foi acertada uma trégua, né, daí durante 90 dias. Isso é muito bom, principalmente para mercados emergentes como o nosso, como o Brasil. Tá? E aí, logo em seguida, outro ponto favorável para a gente aqui do ponto de vista local foi justamente o Fed, que é o Banco Central Americano, dizendo que tende a neutralizar um pouco mais os juros. Então a gente deve ter uma estabilidade um pouco maior de juros americano. A gente não deve ter uma alta tão forte como se previa até pouco tempo atrás. E isso é muito bom, principalmente para ativos de risco. E aí a gente fala de bolsa brasileira, principalmente. A gente está muito otimista para a parte de bolsa. Acho que comentei com vocês algumas vezes sobre essa parte de renda variável, que a gente, hoje, nosso cenário base está entre 105 a 115 mil pontos para o final de 2019, mas passando principalmente com relação aqui à parte de previdência, né, a reforma da previdência. Só para concluir, pessoal, para não ficar longo demais a minha explicação, até para a gente conseguir interagir um pouco, a reforma da previdência é crucial para que a gente tenha um ano que vem um pouco mais estável, um dólar também mais estável. Aí nosso cenário base hoje a gente trabalha com 3,74, uma Selic ainda em 1 dígito, e uma bolsa, como eu falei, entre 105 a 115. Isso tudo vai depender principalmente da reforma da Previdência. Tá? Isso ficou para o ano que vem, de fato. A gente vê algumas articulações do Congresso para justamente você ter ali o Rodrigo Maia como presidente da Câmara dos Deputados. Essa eleição da Câmara vai acontecer ali em meados de março, tá bom? O Congresso volta de recesso em fevereiro. Em março a gente vai ter a eleição da Câmara dos Deputados e a partir dali, se você tem um governo com uma base aliada boa, você tem sim uma grande chance de passar a reforma da Previdência. Claro que a gente tem que analisar também qual vai ser essa intensidade de reforma, né? Qual vai ser essa reforma de fato? Vai ser uma reforma muito diluída? O mercado vai precificar isso. Se é uma reforma concreta, a gente pode ter, aqui só para concluir, pessoal, uma entrada, um fluxo de capital externo, né, de capital estrangeiro muito forte, né, porque a gente tem uma perspectiva de juros baixos, com uma inflação extremamente controlada, na casa aí de 4%, como eu falei, e se o gringo vem para o Brasil, aí sim a gente pode ter essa segunda pernada, vamos dizer, da parte de renda variável. E aí os fundos de bolsa, né, a parte de fundos de ações, ou até mesmo papéis individuais, podem ter uma valorização bem significativa ao longo de 2019. Então, acho que, concluindo, ponto mais importante, entender o perfil de cada um de vocês. Né? A parte de renda variável a gente começa a trabalhar principalmente para quem tem um perfil moderado ou agressivo. Os conservadores a gente opta por não ter nada de renda variável, tá bom? E a partir daí, uma pequena parcela, né? Entendendo o perfil de cada um de vocês, a gente vai tentar pegar os percentuais recomendados pela XP e adequar isso à carteira de cada um de vocês. Acho que vale dizer
que os percentuais da XP recomendados envolvem toda a carteira de investimentos, né? Não é só o que vocês têm aplicado por aqui, acho que já falei com vocês algumas vezes sobre isso também, a gente gosta sempre de alinhar. Matheus, eu tenho 300 mil reais no XP, no entanto, gostaria de aplicar de uma forma um pouco mais conservadora em multimercados. Eu sempre pergunto, qual a sua aplicação financeira como um todo, né? A gente entender esse todo, entender essa carteira como um todo, e a partir daí a gente tenta pegar os percentuais recomendados em cima da carteira completa. Então, eventualmente, você tem muita renda fixa nos bancos, aqui na XP, de certa forma, se você for moderado, você pode ter basicamente toda a carteira em multimercado, porque de forma geral você vai estar muito bem equilibrado. Então, desculpa se me estendi um pouco mais, vamos lá, vamos começar respondendo algumas perguntas por aqui. Se eu falei alguma coisa que não ficou muito claro nessa introdução inicial, fiquem à vontade para irem perguntando, tá? Então, selecionando algumas perguntas por aqui, acho que tomara que eu consiga responder todos vocês, a ideia é justamente essa. Vamos lá. Azequest Top Long Biased, Wallace, um fundo que a gente gosta bastante, a própria Azequest é uma casa que a gente gosta, acho que vale a pena ressaltar que todo fundo que a gente recomenda de forma mais ativa, ele já passou por um filtro inicial. Então você tem uma equipe especializada em fundos dentro da XP, que vai analisar ali as melhores casas, as melhores equipes, as melhores rentabilidades históricas, o patrimônio do fundo, para aí sim fazer uma sugestão e estar disponível na plataforma da XP. Não é qualquer fundo que fica disponível na plataforma da XP, e eu ativamente recomendo aqueles que de fato estão ali no nosso top 50, que reúne os principais fundos da nossa plataforma. Hoje a gente tem mais de 400 fundos. Azequest Top Long Biased, Wallace, sem dúvida uma opção. Tá? Se a gente fala de renda variável Long Biased, os Long Biased, pessoal, aqueles que têm mais flexibilidade para trabalhar em renda variável. Então, se o gestor ele está extremamente otimista para a parte de renda variável, ele pode alocar 100%, até 120% do patrimônio líquido dele em bolsa. Tá? Ao mesmo tempo que se ele estiver muito pessimista, então vamos supor que a reforma da Previdência não passa, o cenário externo piora demais, prejudicando a Bolsa Brasileira, o gestor pode diminuir essa posição para ter ali 30%, 40% só da carteira dele em renda variável, ou seja, ele tem uma flexibilidade para se trabalhar, né? Já os FIAs, todos os fundos que são os long onlys, os FIAs, eles têm que ter na carteira no mínimo 67% comprado em ações, o que torna o fundo mais volátil, tá bom? Dando outros exemplos, só para concluir a pergunta aqui do Wallace. Long Biased para perfil moderado, que a gente gosta. Pacífico Long Biased, uma opção muito bacana, que a gente gosta bastante da casa. Ibiúna Long Biased é um fundo que a gente também tem recomendado muito, tá bom? Essas seriam as duas principais opções. O XP Long Biased, gerido pelo João Braga, infelizmente está fechado, mas acho que é sempre válido quando vocês tiverem disponibilidade de fazer um novo aporte, eventualmente me perguntar se o fundo está aberto, porque sem dúvida é um dos melhores fundos que a gente tem na plataforma, independente de ser da XP. Né? Isso a gente pega a análise histórica do fundo. O João Braga ele foi braço direito do Luiz Stuhlberger, trabalhou junto com ele na Verde, então sem dúvida uma opção muito bacana. Infelizmente hoje ele está fechado, mas ele pode ter reaberturas pontuais. E para concluir, o Bahia Long Biased também é uma opção que vale a pena dar uma olhada. Vamos lá, vamos falar aqui com outros clientes. Falando um pouquinho, Paulo, você pergunta aqui qual a perspectiva para o primeiro trimestre de 2019. Então, falando um pouquinho do que a gente espera, Paulo, retomando até o meu raciocínio ali quando eu comecei e fiz a introdução inicial, primeiro trimestre de 2019. O governo Bolsonaro, de certa forma, teve até um pouco de sorte, justamente porque até a reforma da Previdência passar, a gente poderia ter uma oscilação um pouco maior, principalmente ativos de risco, se o cenário externo piorasse muito, né? Caso que não aconteceu, justamente em novembro a gente teve a reunião do G20, né? Ali tem uma certa apaziguação, ali, um diálogo melhor entre Estados Unidos e China, o que é muito bom, como eu comentei. Você teve juros, o Banco Central americano, o Fed, divulgando esses juros mais baixos, que favorece o Brasil também. Então, claro, a gente pode sim ter um pouco mais de volatilidade, como é normal da parte de bolsa, mas
esse fluxo externo basicamente não vai acontecer, né? De entrada de capital externo ou de retirada de recursos, até porque a gente já teve retiradas fortes de capital externo do Brasil para outros países. Então, o que a gente espera para o ano que vem? Passando a reforma da Previdência, seria aí um movimento, um fluxo forte de entrada de capital estrangeiro, e falando até do ponto de vista local mesmo. Se a gente pega os fundos de pensão, os multimercados, historicamente eles sempre tiveram ali algo em torno de 15% da posição deles em bolsa, né, em renda variável e em Bovespa, em ações que compõem o Bovespa. Ou até mesmo outras ações que eles acreditam que sejam interessantes, que têm um potencial de alta. Hoje esse percentual está bem abaixo da média histórica, ou seja, mesmo se a gente não tenha o gringo vindo para o Brasil, a gente tem uma possibilidade de alta de bolsa mesmo com fluxo local. Esses multimercados, os fundos de pensão, e até com um otimismo maior por parte do investidor pessoa física, aumentando posição em renda variável. Então, por isso, também a gente acredita numa bolsa um pouco mais forte ao longo do ano. Tá? Então, seria basicamente isso. Não sei se respondi a sua pergunta, Paulo, mas acho que é basicamente isso. Juros baixos, a gente não acredita numa elevação de Selic aí para os próximos meses, tá? A inflação no mês de novembro, inclusive, a gente teve deflação em novembro, então a inflação muito bem controlada, a gente vem revisando a inflação para baixo, está ali na casa de 3,5%, 4%. Então a gente esperar juros baixos, inflação controlada, cenário bom para multimercado e renda variável para a gente trabalhar com certa tranquilidade. Claro, vai ter oscilação, isso é inevitável, principalmente até passar a reforma da Previdência, que deve acontecer, se acontecer seria muito bom, ali em meados de março, como citei. Tá bom? Não sei se eu respondi a sua pergunta, Paulo. O Lorenzetti pergunta aqui, qual o melhor fundo de investimento multimercado para um perfil moderado? Quero fazer um investimento a médio prazo. Perfeito, Lorenzetti. Você respondeu já uma pergunta que eu ia comentar, uma resposta que eu ia comentar sobre multimercados, que é horizonte de tempo. Então, multimercado, pessoal, acho muito importante vocês terem um horizonte de tempo visando aí pelo menos um ano e meio. Não dá para aplicar no multimercado visando um cenário de 6 meses. Porque pode ser que vocês peguem uma janela, uma rentabilidade aí de 6 meses, é ruim se tiver 2, 3 meses de rentabilidade negativa, uma janela ruim, né, tanto do ponto de vista local quanto internacional. Então, aplicou em multimercado, cenário ideal. Permanência de pelo menos 12 até 18 meses, acho que seria até mais interessante. Dá espaço para os gestores trabalharem, dá tempo para ele justamente entregar uma performance. Essa volatilidade ela vai acontecer, é inevitável, você pode sim, vai ter inclusive 2, 3, pode ser até que 4 meses negativos. Então, acho que é importante ver se vocês estão dispostos a ter essa rentabilidade negativa num fundo durante alguns meses, isso pode acontecer, é inevitável. Claro que quando a gente soma as janelas, aí 12 janelas mensais, 18 janelas mensais, a tendência é que os multimercados te entreguem mais do que a parte renda fixa, tá bom? Falando um pouquinho de multimercado, a gente tem vários disponíveis na plataforma, assim como eu respondi sobre as Equity Long Biased, multimercado a gente olha para o top 50, a gente pergunta para os nossos estrategistas, entende as casas e a partir daí dá uma sugestão mais ativa. Tá? Então, importante, ter um fundo estrutural na carteira. Matheus, o que é esse fundo estrutural? Eu comentei já algumas vezes com vocês. Fundo estrutural é aquele que visa a longo prazo. Então, aplicou hoje o fundo, como Adam, como Verde, como Bahia, ele aplica hoje visando um cenário de tempo aí de 12, 18 meses. É um fundo que mantém posições por mais tempo, justamente por isso ele pode oscilar mais, tá? O que a gente vai ter hoje de fundo estrutural, tá bom? Que a gente recomenda você ter ali na casa de 10% da carteira em um único fundo, não mais do que isso, em estruturais, esses fundos estruturais visam longo prazo. Como eu falei, Verde, Adam, Bahia Maraú, SPX Nimitz, que é o Gripen, que está aberto. Bahia Maraú está aberto também, vai ficar aberto até o final desse mês, aproveita a oportunidade, o fundo sem dúvida é muito bom, tá bom? Outros fundos com volatilidades menores, tá? Que a gente fala a partir de moderado também, a gente gosta do XP Macro, gerido pelo Bruno Marques e pelo Júlio Fernandes, volatilidade mais estável porque ele é um fundo que a gente chama de dinâmico. Né? O fundo dinâmico ele trabalha com horizonte de tempo aí de pelo menos 6 meses, então ele pode fazer mais trades, ele vai mexer mais na carteira. Tá? Ele não é como o fundo estrutural que mantém posições por mais tempo. No mundo ideal a gente vai trabalhar com o estrutural junto com o dinâmico. Esse dinâmico a gente pode trabalhar ali com 7, 8% da carteira para justamente você ter um complemento de posição bacana para a carteira de vocês. Então, falando de dinâmicos, a gente tem o XP Macro, a gente tem o Trust Macro, a gente tem o próprio Mauá,
Mauá um pouquinho mais volátil, então ele é recomendado para quem tem um perfil um pouquinho mais agressivo. Acho que esses três são bem interessantes, que a gente recomenda. Capitalo Capa, infelizmente está fechado, a gente pode ter uma abertura em breve, talvez não para esse ano, mas para o ano que vem a gestora já sinalizou que provavelmente pode sim ter uma nova abertura, a gente não sabe de fato quando isso vai acontecer, a gente não tem nenhuma data, pelo menos por hora. Tá? Complementando, Lorenzetti, fundos multimercados de baixa vol, aqui não vai ter renda variável, tá bom? Vai trabalhar com retorno, vai buscar um retorno ali de 130 do CDI, uma opção é o próprio JGP Max, tá? Ele trabalha com câmbio e trabalha com juros, uma volatilidade bem menor do que o estrutural, sem dúvida, e um pouco menor do que a do dinâmico, então eventualmente pode fazer sentido para vocês, tá bom? A gente vai ter fundos internacionais como forma de complemento de carteira, de diversificação, a gente pode entrar um pouco mais no detalhe para falar um pouco sobre as opções de fundos internacionais que a gente tem na carteira, ou justamente as operações estruturadas, caso você vise um horizonte de tempo aí de 3 anos. Então os quais são essas operações estruturadas, quem não precisa de liquidez eventualmente pode optar por uma operação estruturada, que aí você tem uma taxa fixa garantida mais alta do fundo, ou tudo que o fundo render em 3 anos multiplicado por um fator. A gente gosta, por exemplo, do fundo Global Opportunity, já comentei isso com vocês algumas vezes, é um fundo de ações, embora seja um fundo de ações, como é uma operação estruturada, ele tem o que a gente chama, ele entra na parte de multimercados, tá? Porque aqui não tem chance de perda de capital. Então, investiu 100 mil, no pior das hipóteses, vai ter 107 mil, porque esse ele te paga uma taxa fixa de 7% depois de 3 anos. Tá? 7% mais tudo que o fundo render. Tá bom? Seria uma opção, Global Opportunity. Tá? Então, acho que dei algumas opções aqui, Lorenzetti, de fundo de mercados, tá? Visando o período de 12 a 18 meses pelo menos, tá bom? Perfeito. Newton Rocha fala que tem um saldo disponível para aplicação, visando um horizonte de tempo aí de 5 anos, não vai precisar desse recurso. Perfeito, Newton. O mais importante de tudo, Newton, entender o seu perfil. Essa é a base para a gente montar uma carteira ideal de investimento. Bom, Matheus, tem um perfil moderado. Meu perfil é moderado, não é nem conservador nem agressivo. Acho que grande parte de vocês se encaixam como investidores moderados. Tá? Como que a gente pode trabalhar? Soma todas as suas aplicações financeiras, inclusive Previdência. Tá? Então, Previdência, pessoal, depois eu até comentei isso no e-mail, quem puder mandar o extrato da Previdência de cada um de vocês, ou o nome do fundo, ou o CNPJ, eu consigo fazer uma avaliação, para ver se o fundo está rendendo, está indo bem. A gente leva em conta a Previdência como sendo um investimento como qualquer outro, somado na sua carteira de investimento. Então, tenho 300 mil reais aqui na XP, tenho uma Previdência de 500 mil e tenho mais um fundo aí de 200 mil. A sua carteira hoje é 1 milhão. A gente vai entender, inclusive, como é que você está posicionado nessa Previdência, se é um multimercado, se é uma renda fixa, se é um fundo de ações. A gente tem várias opções em Previdência. A gente vale destacar isso, que eu não quero desviar muito do assunto da pergunta do Newton, mas depois a gente pode entrar mais no detalhe, mas Previdência você pode trabalhar com fundos extremamente conservadores, como também fundos extremamente agressivos. Você tem plano de Previdência em fundos de ações. Isso pode acontecer. Matheus, visando muito longo prazo, quer buscar risco, já tem um fundo de Previdência, eventualmente faz uma portabilidade, não precisa nem resgatar. Portabiliza isso para um outro fundo, aí não paga nada de imposto, o processo é totalmente online, e aí busca um plano que pode trazer um pouco mais de retorno. A gente pode falar várias opções aqui. No mundo ideal, Newton, só respondendo a sua pergunta, buscou lá perfil, entendeu o perfil. Ótimo. Entendeu a posição completa. Como é que está seus investimentos de forma geral? Somou tudo. É 1 milhão, vamos supor? 1 milhão. A nossa carteira ideal hoje envolve na casa de 40% de pós-fixados, é renda fixa pura atrelada ao CDI, tá bom? A gente vai ter ali na casa de 12,5% da carteira atrelada à inflação, que são aqueles ativos que pagam IPCA+, né? O IPCA hoje é o cálculo do IBGE, né? Um cálculo do IBGE que te paga toda a inflação acumulada mais uma taxa pré-fixada, tá bom? Além disso, a gente vai ter na casa de 30% em multimercados, e aí entram os estruturais, os dinâmicos, os fundos internacionais e os COIs, 30% do todo. Além disso, a gente vai ter como sugestão 7,5% da carteira, né, os fundos internacionais, na verdade, os próprios COIs, entram na parte de internacional, que a gente recomenda 7,5% do total hoje para moderado, tá? Aproximadamente. E para concluir, seria fundos de renda variável, visando o horizonte de longo tempo, moderado, a gente recalibrou as carteiras depois da eleição do Bolsonaro
e hoje a gente colocou 7,5% da carteira total em renda variável, tá? Então acho que vale a pena depois, inclusive, manda um e-mail ou me liga esses dias para a gente bater um papo com mais calma. Inclusive, pessoal, todo mundo que é daqui de São Paulo, tá? Ou eventualmente esteja aqui em São Paulo, portas abertas da XP. Tá? Quando vocês quiserem, estou 100% à disposição. Avise um horário, a gente marca uma sala, conversa, entende no detalhe. Caso queiram trazer alguma outra pessoa que se interesse por investimentos, eu posso ajudar. A casa aqui está totalmente aberta para a gente discutir de forma um pouco mais privada, quem sabe, os seus investimentos, até apresentar para vocês a nossa sede, nosso escritório matriz. Tá? A gente está aqui na Faria Lima com a Leopoldo. A gente está com um prédio novo que parte da XP também se mudou. Então, enfim, me avisem o que eu puder ajudar vocês. Estou aqui 100% à disposição. Eu estou nesse caso, recomendo inclusive sempre passar como é que está a posição como um todo, né? Todas as aplicações financeiras, a gente discutir um pouquinho mais de perfil. Ótimo que você já me falou horizonte de tempo. Isso é essencial. Dá para trabalhar com fundo multimercado, dá para trabalhar com renda variável, se for o caso, a partir de moderado. Tá bom? Eduardo, você fala um pouquinho do Alaska Black, né? O Alaska Black é um fundo extremamente agressivo, né? Se a gente pega o histórico dele, ele pode oscilar bastante. Inclusive a gente teve ali no dia do Joesley Day, né? O Joesley Day no passado, de ter uma rentabilidade negativa em um único dia de 30%, 40%. Então, caso seja algo que vocês se sintam confortáveis, pode ser uma opção. A gente não recomenda o fundo ativamente. Se a gente pega o histórico do fundo, que ele existe ali desde 2012, o fundo não tem uma performance consistente de longo prazo, então não é uma das nossas principais recomendações em fundos de ações. E ele é um fundo, como eu disse, extremamente agressivo. Tá? Ele pode ter uma oscilação bem maior do que a gente está habituado. Está começando a investir em bolsa, não seria a principal sugestão. Tá? Longe disso. E mesmo para perfil agressivo, a gente hoje acredita que tem opções melhores. Falando algumas delas. A gente hoje tem o Brasil Capital, como uma gestora que a gente gosta bastante. Tá? Um fundo direcionado em bolsa, ele é um fundo mais agressivo, ele é o FIA, ou seja, ele precisa ter no mínimo 67% da carteira comprado em bolsa. Tá? Constellation é um fundo que a gente gosta também. O próprio BTG Absoluto é uma opção, tá, para se investir. E até o Leblon para quem busca um pouco mais de beta, ou seja, para quem busca de fato estar mais atrelado ao índice da bolsa, para pegar essa alta de bolsa. Seria uma oportunidade também o Leblon, tá bom? Então, assim, existem opções melhores, tá? Respondendo a sua pergunta, Eduardo, existem opções melhores sem ser o Alaska Black, tá? O próprio gestor também, de certa forma, ele ganhou muito dinheiro com o Magazine Luiza, que foi uma ação que foi muito bem ao longo aí dos últimos 12, 18 meses, mas a gente acredita que, como disse, de novo, existem opções melhores. Tá? Vamos lá, pegando outras opções aqui, falando um pouco sobre, o Wallace, acho que eu respondi a sua pergunta, né, sobre os fundos de ações, que você perguntou aqui de novo. Tentando entrar um pouco mais no detalhe aqui, o Ranieri Severiano, ele pergunta sobre os fundos de alta volatilidade se estão disponíveis apenas para os sócios da XP e para clientes milionários. O F22 justamente é o espelho do Raptor. Né? O Raptor ele é um investimento, ele seria ali um fundo de ação da SPX e o investimento inicial exigido pela própria gestora é R$1 milhão. Tá? Então, de certa forma, você tem um volume mínimo exigido um pouco maior do que o habitual. Tá bom? Capitalo Zeta, boa pergunta, Ranieri. O Capitalo Zeta também deve abrir em breve. Esse aqui está disponível, tá, para investidores qualificados, mas com uma aplicação mínima aí de R$50 mil, perdão, R$100 mil o Capitalo Zeta. Ele é o Capitalo Capa alavancado, então é a mesma estratégia do Capitalo Capa, só que você vai ter uma volatilidade maior. Claro, ele pode cair mais, a tendência também é que quando ele te entrega um resultado positivo, ele vai te entregar mais do que o Capitalo Capa original, tá? Ele é um multimercado, esse sim, ele tem uma aplicação mínima menor, muito menor do que o Raptor, sendo uma opção interessante, aqui levando em conta o perfil um pouquinho mais agressivo, por essa vol dele, né, por essa volatilidade ser um pouquinho maior também. Vamos lá. O Roberto, boa pergunta, Roberto. Roberto Farias pergunta se ele vale a pena iniciar a posição em algum outro fundo de ações, sendo que ele já tem um fundo que a gente recomenda, que é o Constellation.
No mundo ideal, Roberto, acho que vale a pena você tentar dosar os long biased justamente com os FIAs, tá? Os fundos de ações. Então, Constellation eventualmente pode combinar muito bem com o Ibiúna Long Biased ou com o Pacífico Long Biased, para você ter essa flexibilidade long biased, operar até derivativos, operar vendido em bolsa eventualmente. Então, se a bolsa cai e o gestor está pessimista, ele pode sim aproveitar esse movimento de queda, coisa que o FIA ele dificilmente vai conseguir captar, né? Então, se a bolsa cai, o FIA tende a também sofrer um pouco mais do que o long biased, se o long biased estiver mais defensivo. Tá? A gente não recomenda que você tenha muito mais do que 5% da carteira total, se juntando todas as suas aplicações financeiras, em um único fundo. Tá? Então, principalmente os fundos de ações. Tá? A gente fala de fato dos fundos de ações, né? 5%, a gente poderia equilibrar isso, 5% num fundo FIA, 5% num fundo long biased. Junto eles poderiam trabalhar bem, tá bom? Então, acho que vale a pena diversificar assim, claro. Matheus, tenho 5, 10, 15, 20 mil reais em um único fundo, isso representa 2% da minha carteira? Claro, pode aumentar a posição, até porque é um fundo que a gente gosta bastante, tá, Roberto? Mas na medida do possível, tenta diversificar para que você não ultrapasse esses 5%, que eu acho que seria aí um percentual bacana para não se ultrapassar, principalmente em renda variável, tá? Em fundos de ações. Vamos lá. O Domingos, uma pergunta, Domingos, você até me perguntou isso por e-mail, né, Domingos? Fiquei de te responder por aqui. Então, acho uma pergunta ali a respeito das NTNBs 2035, né? Para quem não sabe, as NTNBs 2035 são os títulos públicos atrelados à inflação com vencimentos mais longos, né? São os vencimentos lá de 2035. Nesses casos aqui, eles basicamente vão refletir perspectiva futura de Brasil. Tá? Então, Matheus, contratei uma NTNB 2035 com uma taxa ali de 5, 5,5 mais IPCA. Se você carregar esse ativo até 2035, você vai ter 5,5 mais inflação ao ano garantido, por contrato. Tá? Você comprou aquela taxa. Caso eventualmente vocês queiram sair dessa aplicação em menos do tempo do vencimento, ele passa por uma cotação a mercado e isso vai depender das condições de juros futuros. Tá bom? Existe espaço para a gente ter uma valorização desses títulos 2035? Respondendo a sua pergunta, amigos? Sim, sem dúvida. Até porque a gente está aqui falando de ajuste fiscal, de reforma da Previdência. O mercado já adiantou parte dessa valorização depois da gente ter uma consolidação de um governo liberal pró-reforma ganhando as eleições, mas se a gente de fato tem uma reforma da Previdência boa sendo aprovada, essa taxa de juros futura pode sim cair justamente porque a gente vai ter uma posição, as contas públicas brasileiras de fato vão estar mais saudáveis, vamos dizer. Só dando um dado, se nada for feito, a gente pode ter ali em 2030 70% do orçamento federal comprometido com a reforma da Previdência. Isso aqui vai afetar diretamente estados, municípios, e a gente pode deixar de ter dinheiro para se pagar um servidor público. E a confiança do investidor, a confiança das pessoas, de fato, vai diminuir bastante. Então a reforma da Previdência aqui é prioridade 1, 2 e 3. Seria essencial, de fato, para que a gente tenha um movimento mais positivo, falando de carteira como um todo, se a gente fala de multimercado e renda variável. Tá? Então existe sim, tá, Domingos? Existe sim uma oportunidade boa de queda de juros futuros se a gente tem uma eventual aprovação de reforma da Previdência passando aí em meados de março, tá? Pode ser que a gente tenha uma reforma parcial passando ano que vem e depois a gente tem que fazer uma nova. Isso pode acontecer e isso é um cenário que a gente também trabalha, tá bom? Pré-fixados, pessoal, acho que o Domingos também pergunta, acho que vale a pena citar. Hoje a gente não recomenda nenhum pré-fixado para nenhum tipo de cliente. É conservador, moderado, agressivo. Para quem não sabe, os pré-fixados são aqueles que você contrata uma taxa. Então eu vou ter ali 10% ao ano todos os anos. Nossa, Matheus, parece muito bom. Qual é o risco? Basicamente a gente pode ter uma não aprovação de reforma da Previdência, aí a gente vai ter ali uma fuga de capital e basicamente a gente começa a ter uma pressão de inflação justamente pelo câmbio um pouco maior. Então o que você tinha ali de 10% garantido todos os anos, o seu ganho real a gente tem que contabilizar também. Se a inflação começa a subir, ela pode bater ali como a gente teve lá no governo Dilma, de 10% ao ano. Se a reforma não passa, a gente pode ter uma crise muito pior do que a gente teve no governo Dilma. Então acho que vale a pena ressaltar que vale a pena se proteger mais em pós-fixados ou em ativos IPCA+. Porque se a gente tem um cenário mais de estresse, o CDI acompanha uma alta de Selic eventual do Banco Central, e se a gente tem uma alta de inflação, você tem ali a taxa pré-garantida mais o IPCA
em ativos atrelados à inflação. A gente pode ter os CDBs IPCA+, ou debêntures incentivadas. A gente pode trabalhar um pouco com isso também. Tá pré-fixado, 0 na carteira. Quem tem, inclusive, claro, vale a pena entender quando você aplicou. Se aplicou há mais de 1 ano e meio, 2 anos, claro, isso já está na menor alíquota de imposto também, a gente já tem recomendado se desfazer do papel, tá? Assim como os títulos NTNB 2019, NTNB 2020, esses títulos atrelados à inflação com vencimentos muito curtos, tá? A gente também tem recomendado se desfazer do papel porque se contratou lá atrás a uma taxa, a gente teve uma Selic no auge da crise de 14%, então você tinha ali várias NTNBs pagando IPCA mais 7, IPCA mais 7,5%. Ao longo desse período a gente teve uma redução muito forte de Selic, a gente está hoje numa Selic que é a menor histórica do Brasil, está em 6,5%. Então, sem dúvida, vale a pena já se desfazer desses papéis em NTNBs 2019, 2020, aproveitar que o título está com muito ágio, porque eles se valorizaram demais ao longo desse cenário de corte de juros. Tá? E aí a gente pode ir pensando em uma realocação, claro, tentando entender a carteira como um todo, mas tentando alongar um pouquinho esse vencimento. Vai ali para casa de 2024, por exemplo, pega uma debênture a 4,5, mais IPCA, líquido de imposto, líquido de taxa, a partir de moderado já faz sentido. Rafael pergunta sobre o COI da PINCO. A gente sabe, o cenário externo, de certa forma, piorou um pouco, né, ao longo do começo do ano. Ali a gente estava muito otimista, a parte de crescimento global. O COI da PINCO especificamente, claro, a vantagem é você ter capital protegido e investir num fundo internacional para diversificação de carteira. A gente gosta sim de trabalhar com as operações estruturadas, por mais que fundos como o PINCO e GAN não tenham apresentado um resultado satisfatório, mas muito em função dessa alta de juros que a gente teve aí ao longo de 2018, a expectativa de alta de juros também nos Estados Unidos, o que afeta os spreads dos créditos privados, como a GAN e como a PINCO. Então eles têm tentado encurtar um pouco mais a duration desses papéis para que eles sofram menos, mas de fato é um cenário desafiador para esses fundos, tá bom, pessoal? Principalmente PINCO e GAN. Claro, a PINCO é a maior gestora independente do mundo, eles são escritórios ao redor do planeta, a gente acredita na gestão, acredita quem está por trás ali, até porque ele não precisa operar só crédito, ele pode operar, por exemplo, também a parte de câmbio, que seria uma opção para o fundo também trazer uma rentabilidade positiva, tá? Jonas pergunta sobre renda fixa, perfil moderado, Jonas. Legal, boa pergunta. A gente tem hoje na renda fixa, Jonas, para o perfil moderado, as nossas principais sugestões, sem dúvida, são os créditos privados. Tá? Se você é investidor qualificado, você tem acesso aos CRIs, que é para público geral, e também para os CRAs. Né? O que são os CRAs? Os CRAs são os certificados recebíveis do agronegócio. Assim como os CRIs, você vai ter isenção total de imposto e de qualquer tipo de taxa. Tá? Então são ativos que vão te pagar ali na casa de 100% do CDI. A gente tem algumas empresas que a gente recomenda de forma mais ativa. Na parte de CRI, a gente gosta, por exemplo, da Allianz, que é uma das principais gestoras de shopping centers hoje do país, paga ali na casa de 97% do CDI, com um rating muito bom, tá? A gente está falando de AA. Tá? Então o rating ele começa lá de uma escala de AAA, vai até D. O AAA seria a nota 10 aí em saúde financeira, tá bom? E o D seria a nota 0. Tá? Então hoje a Allianz trabalha com rating AA. E aqui, Jonas, a gente tem algumas opções, toda a parte de renda fixa, até acho que vale a pena citar isso também, pessoal, não é qualquer crédito que está disponível na plataforma da XP. Tá? Você tem um comitê de avaliação interno, né, uma equipe especializada no acompanhamento, inclusive, dessas empresas. Então, a partir do momento que nossa equipe de renda fixa aprova um CRI ou um CRA na plataforma, não é que a partir dali a gente esquece esses créditos, longe disso. A gente faz um acompanhamento, aí, dependendo do caso, isso vale para a emissão bancária também, de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, tentando entender a saúde financeira da empresa, para ver se de fato vale a pena continuar disponibilizando esse ativo na plataforma e para ver se de fato vale a pena a gente recomendar esses créditos para vocês. Tá? Então, a gente tem, por exemplo, a debênture da RGE Sul, que faz parte hoje dos principais grupos chineses de energia, tá? A gente fala de debênture incentivada, são empresas ligadas ao setor de infraestrutura, tanto do ponto de vista de energia, infraestrutura portuária, enfim, saneamento básico, que são empresas incentivadas pelo governo justamente por estarem atreladas ao mercado de infraestrutura, né, ao setor de infraestrutura. Então, citando alguns exemplos, RGE Sul seria uma opção,
Copasa. Copasa é a segunda maior empresa de saneamento básico do país. Para quem é daqui de São Paulo, ela só perde para a Sabesp. Tá? Ela é uma empresa hoje que tem ações em bolsa, uma empresa com capital aberto e tem um rating bom. A gente está falando de um rating AA. Tá? Seria uma opção. Nascentes do Xingu, que parte de Nascentes do Xingu faz parte do grupo soberano de Singapura, paga ali na casa de 4,5 mais IPCA. Acho importante, na medida do possível, tentar conciliar setores. Então, a gente pode eventualmente apostar aqui num crédito ligado ao setor de energia, juntamente com uma empresa ligada ao setor de saneamento ou de infraestrutura portuária, até para que você não tenha os mesmos riscos de setor na carteira. É interessante, a gente pode buscar essa diversificação. Tá? Então, te citei alguns exemplos aqui, caso tenha alguma dúvida também, fica à vontade aqui para me perguntar, Jonas. Então, falei de Aliança, falei de Direcional, RGE Sul, falei de Copasa, falei de Nascentes do Xingu, alguns créditos que a gente tem recomendado. Tá? Vamos lá. O Gabriel pergunta das LCs. As LCs, Gabriel, hoje só 4 ativos no mercado financeiro como um todo te garantem a proteção do FGC, tá? Que são as LCs, os CDBs, as LCIs e LCAs, tá? CDBs e LCs, você vai ter imposto. Em alguns casos, se você está pensando no horizonte de tempo de mais um ano, vale a pena optar por CDBs ou LCs, até porque eles podem te pagar uma taxa, uma rentabilidade bruta melhor do que a LCA e LCI. Mesmo se desconta o imposto, você vai encontrar CDBs e LCs com taxas melhores do que LCAs e LCIs. Então, na medida do possível, até um ano, sem dúvida, perfil conservador, LCA e LCI vale mais a pena. De um ano ou mais, aí já vale mais a pena buscar ali os CDBs ou as LCs. Tá? A gente tem recomendado, nesse caso aqui, Gabriel, LC só para quem tem perfil de fato conservador, justamente porque os juros estão muito baixos, então a gente prefere os créditos privados para quem tem um perfil moderado, para você ter ali a isenção fiscal. Tá? Uma LC para um ano, uma LCI e LCA para um ano, vai te pagar ali na casa de 92, 93 do CDI, não mais do que isso. Se você opta por um crédito privado, você já consegue algo em torno de 100% do CDI. Então, uma diferença ali na casa de 10% do CDI, isso a longo prazo pode gerar uma diferença um pouco mais significativa. Tá? Vamos lá. Virgínia me pergunta sobre o Come Cotas. Né? O Come Cotas, ele é aquela aplicação que te cobra ali 15% basicamente em cima do rendimento a cada 6 meses, como a própria Virgínia comentou. Esse Come Cotas, o valor do Come Cotas, basicamente ele é descontado sobre o número de cotas que vocês possuem, cobrado ali a cada 6 meses. Então, até falando sobre algumas opções que a gente não tem o Come Cotas, os próprios fundos de previdência. Né? Os fundos de previdência, pessoal, levando em conta aqui o longo prazo, tá? Por isso que a gente sempre gosta de enfatizar isso. Né? Você já tem um fundo de previdência que está indo mal lá nas instituições financeiras, a grande maioria está rendendo na casa de 90 do CDI, a gente pega o maior fundo hoje da indústria, está dando na casa de 85 do CDI no histórico desde a criação e é desde 2002, tá? Ou até mais em alguns casos. Na Previdência não tem Come Cotas. Tá? A Previdência não tem Come Cotas e além de não ter Come Cotas, você não tem taxa de performance. Taxa de performance é aquela taxa cobrada em cima do que o fundo rendeu acima do benchmark dele. Então se um fundo ali performou 20% no ano, tá? E o CDI do período no ano, vamos supor, foi supondo aqui 10%, você vai pagar 20% em cima dessa diferença, de 20 menos 10, tá? 20% em cima dos 10 seria a taxa de performance que você pagaria para os gestores, tá bom? Então vale muito a pena, se estiver pensando em longo prazo, optar pela previdência privada, por você ter essa isenção de Come Cotas, tá? Isso pode fazer muita diferença em longo prazo. Fundos de renda fixa e fundos multimercados, você vai ter hoje esses tradicionais, sem ser o da previdência, você tem incidência de Come Cotas, tá bom? Vamos lá, não sei se eu respondi sua pergunta, Virginia, qualquer coisa me pergunta de novo aqui. Outra pergunta aqui, vamos lá. Fundos de debêntures, boa pergunta, Rafael, muito boa pergunta. Alguns clientes perguntam, Matheus, eu invisto num fundo atrelado à inflação ou eu invisto num crédito privado ou um CDB IPCA+. Qual a grande diferença aqui, pessoal? Acho que isso é uma dúvida muito frequente. Quando você investe num fundo de debêntures, você vai ter lá, claro, uma diversificação entre debêntures incentivadas, né, de um gestor que está acompanhando o mercado, mas você não tem uma rentabilidade garantida, tá? Então o que acontece? Você investe no fundo, ele vai passar pelo que a gente chama de cotação a mercado todos os dias. Ao contrário de uma debênture. Por quê?
A debênture, se você carrega ela até o fim, por exemplo, até 2024, né, a gente tem algumas opções que tem vencimentos ali no meio da curva, que a gente fala, né, 2024, 2025, 2026, te paga uma taxa fixa na casa de 5,5, na casa de 5, na verdade, com a redução de juros futuros, mais IPCA, ou seja, carregou o ativo até o fim, sabe exatamente quanto vai ganhar. Vocês nunca vão ter isso num fundo de debênture incentivado ou num fundo de inflação. Vocês não vão saber exatamente quanto vocês vão ganhar se carregar até um período X de tempo. Na debênture você passa por essa cotação, porque você pode solicitar a qualquer momento uma cotação a mercado, né? A gente pode fazer uma cotação e no mesmo dia você tem essa resposta e a liquidez, a gente hoje, a XP tem algo em torno de 70% no mercado de renda fixa do país, então a gente costuma assim encontrar liquidez de forma mais tranquila do que outras instituições financeiras. E para esses créditos que a gente gosta, a liquidez ela acontece de forma mais natural e o pagamento é no mesmo dia. Então a debênture ela vai ter a cotação a mercado para você poder cotar, mas se carrega até o fim, se não for um momento bom para se vender, você carrega até o fim e tem a rentabilidade já contratada. Fundo de inflação nunca vai ter isso, por isso que eu não recomendo, tá, fundos de inflação. Nem de debêntures, nem fundos de inflação propriamente ditos. Então, acho que vale a pena citar. Inflação curta, fundos que tem lá o nome, inflação curta, inflação longa. Não gostamos. Por quê? É gestão passiva. Então, entrou dinheiro no fundo, ele vai lá e compra um título público de curto prazo. Saiu dinheiro do fundo, ele vende esse título de curto prazo sem o menor racional de quando é o melhor momento para se fazer isso. Tá? E aqueles de longo prazo, eles vão ter uma oscilação até maior, porque esses títulos públicos de longo prazo oscilam demais. Eles compram os ativos, esses títulos públicos de longo prazo, de forma passiva, né? Entrou dinheiro no fundo, ele vai lá e compra. Saiu o dinheiro do fundo, ele vai lá e vende. Pode ser que ele esteja vendendo em um momento muito desfavorável e por isso tem uma oscilação muito grande. Tá? Não recomendamos nenhum fundo de inflação. Melhor, conservador, vamos de CDB e IPCA+, visando o horizonte de pelo menos 2 anos. Vale a pena destacar que a XP está dando liquidez antecipada para pré-fixados, para ativos atrelados à inflação e para pós-fixados também nas emissões bancárias. Tá bom? Acho que é importante citar. Na medida do possível, vamos de crédito privado mesmo, para perfil moderado, visando o horizonte de tempo aí de 6, 7 anos, mas claro, podendo fazer uma venda antecipada. No mundo ideal, carregar aí pelo menos 2 anos, mas ainda assim pode ser que se a gente tiver um cenário de muito estresse, aí os juros futuros aumentarem demais, pode ser que depois de 2 anos não seja um bom momento para se vender. Do ponto de vista inverso, a gente tem um cenário muito bom de queda de juros futuro, carregou uma debênture que hoje paga 4,5, 5 mais IPCA, se a gente tem uma reversão de juros futuro para baixo, pode ser que saia num momento muito bom também, tá? Vamos lá, outras perguntas aqui. Fundos de crédito privada, Marisa, boa pergunta. A gente tem fundos de renda fixa com um perfil conservador, né, que tem liquidez ali na casa de... Tem várias opções, né? Liquidez no mesmo dia, Porto Seguro DI, Marisa, é um fundo que a gente gosta. Tá? Um fundo extremamente conservador para você usar como caixa. Isso vale, pessoal, acho que vale a pena destacar para vocês que têm empresas, ou trabalham em empresas, querem abrir uma conta PJ para fazer uma gestão de caixa mais eficiente, que te pague pelo menos 100% do CDI, a gente tem várias opções, tá? Tanto do ponto de vista de fundos, como do ponto de vista de CDBs com bancos de primeira categoria. A gente está falando aqui do próprio Morgan Stanley emitindo CDBs com liquidez diária, tá? Que seria uma opção para quem precisa de fazer uma gestão de caixa da empresa e te paga ali na casa de 100% do CDI, tá bom? Claro, dependendo do horizonte de tempo, se não precisar de liquidez, dá para encontrar até rentabilidades melhores. Isso acho bem importante falar, porque as PJs, de forma geral, hoje a gente vê nos grandes bancos e os bancos hoje pagam muito mal. Quem tem PJ, vale a pena ou eventualmente ver com financeiros, né, caso vocês queiram tentar entender um pouco melhor de como a empresa está investindo caixa de vocês, ou até mesmo quem tem um negócio próprio, que vale a pena, não ter um custo fixo baixo, né? Então se não precisar de tanta liquidez, ou precisar de liquidez, deixa isso aplicado num ativo que te pague pelo menos 100% do CDI. Tá? Então, falando algumas opções, Marisa, a ZQuest Luce, um fundo de renda fixa com liquidez D+1, se não precisar do mesmo dia, a ZQuest Luce é uma opção que a gente gosta muito. A gestora Azimuth, ela é listada em Bolsa de Milão, inclusive, é uma das principais gestoras de patrimônio hoje da Europa, que vale a pena dar uma olhada. Não precisa de liquidez no curtíssimo prazo, Crédit Agricole Agilité, liquidez em 5 dias, ou o próprio XP Top, XP Top Crédito Privado, liquidez em 15 dias.
seriam as melhores opções, tá bom, Marisa? Que hoje a gente tem trabalhado em fundos de renda fixa que envolve também crédito privado. Então você pode ter emissões bancárias, você pode ter títulos públicos, mas você pode sim ter créditos privados. Claro que os gestores, esses principalmente que eu citei aqui, eles têm uma diligência muito rigorosa na parte da escolha dos créditos privados, tá bom? Vamos lá. Rubem, respondendo a sua pergunta sobre fundos imobiliários, tá? A gente tem hoje a carteira recomendada da XP, que envolve a carteira renda e a carteira valor. Tá? Isso é divulgado pelos nossos analistas, nossa equipe de fundo imobiliário. Você tem os fundos renda que focam em pagar bons dividendos. Hoje a carteira recomendada da XP envolve 5 fundos, 20% em cada, inclusive de setores distintos. Então você vai ter ali shopping centers, você pode ter de logística, você pode ter um fundo imobiliário inclusive de CRIs, que te pagam bons dividendos, assim como a parte de fundos imobiliários valor, que são aqueles que focam de fato em uma valorização de cota. Isso a gente também divulga nos nossos relatórios. Podem me pedir ou então entrar no próprio site da XP, vocês clicarem lá na aba Conhecimento, você tem lá Análise e Relatório XP, filtering por fundos imobiliários, tá bom? Lá você vai ter a nossa carteira, inclusive tem um panorama do que prevê pós-eleições para fundos imobiliários, tá? E até uma pesquisa sobre setores distintos. Tá? Fundos imobiliários, para quem não conhece e não aplicou, por mais que você possa ter um perfil conservador ou moderado, acho que vale a pena ressaltar que são fundos listados em bolsa, então a cota pode sim oscilar dependendo das condições macroeconômicas, mas a grande vantagem é para quem precisa de um complemento de renda, pagamentos de dividendos mensais isentos de imposto, tá? Então seria uma alternativa para quem precisa desse complemento de renda. Aí você foca principalmente nessa carteira dividendo, tá bom? Vamos lá. Jair, um abraço a você, boas festas, obrigado aí, sempre que possível eu estou aqui à disposição. Grande abraço para a família, conte comigo aí o que precisar. Excelente final de ano. José Ribamar Vidal pergunta aqui, tenho disponível R$500 mensais, qual a aplicação mais recomendada? Podemos eventualmente pensar, se precisar de liquidez mais rápida, José, nesses fundos de renda fixa, o próprio Azequest Luce, que eu comentei, que ele tem liquidez aí em um dia, ele aceita aplicações mínimas baixas, ou até mesmo o Tesouro Selic, né, que você tem um tesouro que é a LFT, claro, vai pagar muito pouco hoje, a Selic está na casa de 100% do CDI, mas a Azequest Luce consegue te entregar um pouquinho mais, mesmo com rentabilidade rápida, por envolver também créditos privados e emissões bancárias, tá bom? LFTs ali a partir de R$100 você já consegue iniciar uma posição, tá bom? Acho que talvez seja uma opção para você. Vamos lá. Pessoal, alguma outra dúvida? Acho que eu comentei um pouco de tudo, pessoal, a parte de previdência, a parte de pessoas jurídicas, falando um pouco de cenário local, né, o que a gente viu ao longo de 2018, o que esperar para 2019, a gente segue confiante, claro, a gente tem a reforma da Previdência como ponto-chave hoje, e sem dúvida não vai ser fácil esse diálogo com o Congresso, então a gente espera que a equipe do Bolsonaro, juntamente com todo o Congresso, tenham, de certa forma, uma celeridade, né, nessa parte de reforma da Previdência, que é essencial para ajuste de contas públicas futuras do país, para a gente, de fato, ter um crescimento consistente ao longo do tempo, com inflação baixa, com juros baixos, coisa que a gente não via no país há muito tempo, né? A gente vem de 2 crises muito fortes, que, de fato, hoje a economia está com uma capacidade ociosa ainda muito grande, então não tem por que, a priori, o Banco Central aumentar juros, a gente trabalha ainda com juros de um dígito no nosso cenário base, comentei ali na casa de 7,5%, 8% ao longo de 2018. Então, se a gente tem um cenário externo estável, se a gente tem a reforma da Previdência passando, fluxo estrangeiro basicamente vai ser natural para a entrada de Brasil. A gente vê Brasil hoje até com vantagens se comparado com outros emergentes, como Turquia, México, a própria Argentina. Então, sem dúvida, a gente tem oportunidades muito boas aqui para todos os perfis, independente de cenário. Acho que o mais importante de tudo é a gente tentar entender cada um de vocês, as necessidades de cada um de vocês, a partir daí buscar as melhores alocações que façam mais sentido para cada um de vocês, tá bom? Pessoal, acho que por hoje é isso. Foi muito legal essa participação de cada um de vocês, espero que a gente mantenha contato aí ao longo de 2019 como um todo. Sigo aqui na XP até o dia 27, aí a gente passa aqui pelo recesso de final de ano. Ao longo desses próximos 10 dias vou estar por aqui. Então me liguem, me mandem e-mail.
sempre que quiserem dar um pulo aqui na XP para a gente marcar um bate-papo. Se a gente já conversou, eu já conversei com alguns de vocês pessoalmente aqui na XP. Fiquem à vontade para disponibilizarem meu contato para outros clientes, para outros amigos, familiares. Queiram conhecer aqui a XP, fiquem à vontade de novo para conhecer nosso escritório. Acho que valeu muito a pena, é muito enriquecedor, tanto para mim, acredito que para vocês também, a gente bater um papo, entender mais o que está acontecendo. A XP é essa plataforma extremamente democrática que oferece investimentos para todos os clientes, independente do perfil, independente da instituição. E a gente de fato vai buscar as melhores opções para cada um de vocês de novo. Tá? Então, pessoal, desejo a todos um excelente final de ano, boas festas, aproveitem. Enfim, estou 100% à disposição aqui para o que puder ajudar de novo. Foi um prazer conversar com vocês e até a próxima. Acredito que a gente vai fazer novas lives. Quanto mais vocês perguntarem e a gente for interagindo, melhor para vocês, melhor aqui para a gente, tá bom? Então, um grande abraço, uma excelente semana e contem comigo, tá bom? Tchau, pessoal!